Boa tarde, pessoal. Estamos aqui então para mais uma live do Notar AD com assinatura certa. Essa live ela já aconteceu no passado. A ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho mais sobre as novidades que nós temos no Assinatura Certa. Mas para quem não participou da live anterior, que falou do notário e da assinatura certa, eu vou fazer um breve review rápido sobre as funcionalidades do assinatura certa. Então, antes de nós começarmos, eu já quero falar também que o objetivo dessa live é para tirar algumas dúvidas que surgiram desde a última live que nós falamos sobre a assinatura certa e do momento atual que nós estamos agora. Então vocês podem aproveitar e fazer e tirar essas dúvidas pelo próprio Facebook, colocar nos comentários. Eu vou acompanhando aqui os comentários e vou respondendo essas perguntas. A ideia é um bate-papo onde que a gente possa interagir e tirar as dúvidas, porque a live vai ser mais objetiva e mais direcionada às dúvidas. Eu vou fazer uma breve visão geral, um pouco mais rápido, né? Por causa que já existe a outra live. Se tiver mais detalhes, a gente pode consultar a live anterior. Então, começando aqui sobre a assinatura certa, deixa eu colocar aqui em modo apresentação os slides. Nós temos o conceito do que é a assinatura certa. A assinatura certa é uma plataforma aberta, né, para qualquer usuário poder inserir o seu documento e solicitar uma assinatura ou próprio assinar o seu próprio documento, né, ou solicitar a assinatura e fazer a coleta das assinaturas em relação às partes que devem assinar o ato. Então, devem estar acompanhando, esse é um material aí que a gente está utilizando, inclusive, para fazer a divulgação do uso no Notar AD. A Sky está subsidiando isso aos clientes Notar AD, por isso fica gratuito a plataforma da assinatura certa. E aí, pela plataforma, eu posso solicitar ou fazer a coleta, como a gente chama, né, mais tipicamente ou mais tecnicamente falando, a coleta da assinatura de todas as pessoas envolvidas. O importante é frisar que as partes não precisam ter cadastro na assinatura certa. As partes vão apenas receber um link para fazer a assinatura. Né? Então, foi enviado um e-mail um tempo atrás. Eu só estou recapitulando sobre isso para que todos que queiram ter acesso à plataforma nos comuniquem que a gente vai lá e libere e isenta o cadastro para fazer o uso da plataforma sem custo. Né? E também nós colocamos neste e-mail um manual de como fazer o seu cadastro. Tá? Isso é muito importante, porque vai ter um cadastro principal do cartório e depois vão ter os cadastros dos funcionários do cartório que vão ter acesso à plataforma, onde que eles vão ser usuários do cadastro principal, que é o cadastro do cartório. Então, cada funcionário do cartório vai ter o seu login e sua senha, e cada funcionário ele vai estar participando como usuário do cadastro principal, que é o cadastro do cartório. E isso é muito importante fazer, eu expliquei muito bem isso na última live. É muito importante fazer e renomear o nome, porque no momento que eu faço um cadastro no assinatura certa, eu ganho uma organização. A organização é um nome, como se fosse o nome da empresa, né? E abaixo dessa empresa eu posso aí ter os usuários, e aí o nome da organização, por padrão, a ideia é até que renomeiem ela para o nome do cartório, para depois não ter confusão, principalmente lá nos usuários. Os usuários que seriam os funcionários do cartório. Porque senão o funcionário vai ter duas organizações com o mesmo nome, né? Vai ter a organização pessoal e a organização cartório. Ela renomeando, né, ela não vai ter essa confusão. Eu expliquei muito bem isso na live anterior. Para quem tem dúvida, e se ainda continua essa dúvida, faça a pergunta agora aqui no Facebook, né, para que a gente possa tirar e esclarecer essa dúvida, né, caso ainda persista. Mas o manual é bem claro sobre isso e eu já tinha explicado isso na live anterior. Tá? Sobre a assinatura certa, esses são os passos, né? São 4 passos praticamente, né? Que é a criação do processo no portal da assinatura certa, onde que aí você faz o cadastro das pessoas, que seriam CPF, nome e e-mail, apenas CPF, nome e e-mail. Essas pessoas não precisam, eu vou reforçar e retificar isso, não precisam ter cadastro na assinatura certa. Faço o upload do arquivo PDF.
e a partir daí a plataforma se encarrega em mandar um e-mail para cada uma das pessoas que devem assinar, e esse e-mail vai conter um link. E este link, a pessoa vai clicar e vai redirecionar para uma página especial. Essa página especial é para assinar aquele documento. Ele já abre com o documento posicionado e o usuário é muito simples, o usuário só tem que dar um clique. Tá? Ele vai dar um clique, ele assinou. Claro, com o seu certificado, botando a sua senha e tudo mais, né? Ele vai dar um clique. E depois disso, o documento está, quando tiver todas as partes assinaram, porque pode ter mais de uma pessoa assinando, né? Quando todas as partes assinaram, o documento está pronto, disponível para download. Até esse é um detalhe muito importante que eu vou falar hoje, porque é uma das novidades que nós temos na assinatura certa, é essa parte do download. Tá? Deixa eu ver aqui, acompanhando as perguntas. Não iniciou ainda? Sim, está ocorrendo. Eu vou acompanhando as perguntas, pessoal, e vou interrompendo assim, apenas que a gente tem um delay aqui na minha fala em relação às perguntas. Mas eu vou acompanhando as perguntas até o momento não houveram perguntas. Tá? E aí, em relação ao notar, nós vamos fazer a escritura em modelo PDF. Eu expliquei isso na live anterior, tá? Isso aqui é uma repetição, é só para ter uma introdução aqui agora. Tá? Nós vamos fazer a escritura em PDF. Isso é muito importante. Como é que nós vamos fazer essa escritura no notário? Eu posso ter, inclusive, tecer alguns comentários sobre isso. E aí eu vou pegar essa escritura em PDF e vou importar na assinatura certa. E depois, no final da assinatura certa, eu vou fazer ao contrário, né? Eu vou pegar o PDF que está pronto na assinatura certa e vou voltar para o notário para deixar arquivado no notário. Né? Até porque aí começa alguns detalhes que tiveram dúvidas na live anterior. Porque na plataforma da assinatura certa, até a live anterior não tinha essa funcionalidade. Eu quero mostrar essa funcionalidade agora para vocês, tá? Que é uma novidade em relação ao download do documento depois do que está pronto. Tá? Então eu vou entrar aqui na plataforma do assinatura certa. Vamos colocar aqui o meu login. E eu vou criar um novo processo. Eu estou logado, eu vou desconectar, estou logado em outra máquina. E eu vou criar um processo novo aqui no Assinatura Certa e mostrar as novidades para vocês e já vou direto pontual na novidade. Já logo quando eu entro, eu vejo uma grande novidade que é esse dashboard. Esse dashboard, ele tem aqui algumas informações novas, né, que são as que estão aguardando a minha assinatura, as que estão em andamento e as que estão concluídas. Então, nesse dashboard facilita muito para você enxergar todos os processos, né, que estão em andamento. Tá? E, inclusive, obviamente, a gente tem aqui as separações do que as que eu participo, tá? Onde que pode, obviamente, nessa organização ter vários documentos e eu não esteja participando. E depois eu tenho um dashboard com essas mesmas informações, né, de toda a organização, ou seja, de todo o cartório. Tá? Então eu posso ver rapidamente no dashboard esses detalhes. Tá? Esses detalhes do saldo é em relação ao custo, né, de cada assinatura. No momento que você tem isenção, e os cartórios que têm o notário AD têm isenção na plataforma, essa questão do custo acaba não sendo relevante. Tá? Então, eu vou iniciar um novo processo de assinatura, vocês vão ver as novidades. As novidades estão exatamente aqui na hora de criar um novo processo na primeira tela, onde eu vou botar aqui o nome do processo. A gente já deu uma orientação na última vez de usar o mesmo identificador que é usado no notar, onde que a gente normalmente coloca lá o dado, né, vamos botar aqui, vamos botar o nome de algumas pessoas fictícias aqui, né? O Pedro, que está fazendo com a Maria. Então, normalmente a gente coloca assim lá dentro do notar, no campo observação, quando a gente faz o encaminhamento de uma escritura. E daí lá naquele encaminhamento de uma escritura, a gente descreve um campo aberto lá que nós temos no notar, né? E esse campo aberto, normalmente a gente descreve alguma coisa referente à escritura. E hoje, normalmente, tipicamente, os usuários colocam ali o nome do vendedor e comprador, né? Então, a sugestão é colocar esse mesmo nome aqui nesse processo. Também é um campo aberto, eu identifico o processo como em si. E aqui agora eu tenho dois links que são novidades. Tá?
O primeiro link é personalizar o texto que vai ser enviado no e-mail. Tá? Eu posso ou não personalizar. Se eu não botar nenhuma mensagem aqui, ele vai enviar o e-mail padrão. Tá? Se eu colocar uma mensagem, ele vai ter o e-mail padrão também, mas vai ir anexo essa mensagem no corpo do e-mail. Eu vou inclusive fazer aqui algum teste para a gente perceber isso, o resultado. Então, eu vou botar aqui. Eu vou botar inclusive o texto. Ó, este é o texto que vai ir no e-mail com as instruções para as partes assinarem a escritura. Você pode colocar telefone de contato, pode colocar o WhatsApp, pode botar um e-mail de vocês do cartório. Ah, se vocês tiverem dúvida, entre em contato com o cartório, no telefone, fale com pessoa tal. Você pode botar alguma instrução, tá? Inclusive nesse texto. Tá? E aqui o mais importante de tudo é sobre o download. Isso foi muito comentado na live anterior. Tá? O download, agora, ele tem a possibilidade de fazer a configuração. Tá? Ou seja, por padrão é sem restrição, como na live anterior e não tinha esse recurso. Ou seja, todas as pessoas envolvidas podem fazer o download a qualquer momento no processo da assinatura. Tá? Então, eu posso configurar aqui como segunda opção, somente após o processo totalmente concluído. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas assinando, após a primeira assinar, ele ainda não conseguiria fazer o download. Tá? Então, antes o download estaria disponível, ele assina e já pode baixar. Tá? Neste caso, o primeiro assinou, ele não pode fazer o download. E o segundo, até o terceiro, quando o último assinou, que seria o terceiro, aí sim liberaria o download. Tá? E por último, se eu ainda não quero deixar o download só no final, porque o último a assinar seria o cartório. Tá? Então, obviamente, o documento não vai ficar disponível antes que o cartório assine. Como o cartório vai ser o último a assinar, eu vou disponibilizar o download após a assinatura do cartório. Ou, por último ainda, eu tenho uma opção de bloquear o download para as partes. O download fica disponível apenas para o cartório. Tá? Então, é a última opção, somente os integrantes da organização dona do processo. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas para assinar, que é o comprador, o vendedor mais o cartório. Né? Então o comprador assina, não consegue fazer download. O vendedor assina, também não consegue fazer download. O cartório assina e conclui o processo, né? Que ele é o último a assinar. O cartório fica disponível o download, mas o comprador e o vendedor não conseguem fazer o download, é apenas visualizar o documento. Lembrando, eles recebem um e-mail que o processo foi assinado pelo cartório e o processo foi concluído. Isso acontece normalmente. E eles podem clicar no e-mail e visualizar o documento concluído, tá? Mas não conseguem fazer um download, eles apenas conseguem visualizar o documento no portal. Então aqui eu vou deixar, por exemplo, somente integrantes da organização, ou seja, só o cartório, ou eu aqui nesse caso, né, poderia fazer o download. A partir daqui o processo ainda continua o mesmo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver quem eu tenho. Vou botar o meu e-mail pessoal aqui, AganCD, eu tenho alguns cadastros aqui. Tá, então vou botar aqui que o Pedro vai assinar. Vou botar mais... A Maria vai assinar também. E vou colocar mais aqui, eu tenho tantos cadastros com o meu nome, né? E o João da Silva vai assinar. Então é o Pedro, a Maria e o João da Silva. Tá? Cada um tem o seu cadastro. Esse cadastro já estava pré-cadastrado. Se não tiver cadastrado, eu posso cadastrar aqui no momento, né? Que na verdade é só o CPF e o e-mail. Por quê? Porque pelo CPF eu vou identificar o certificado digital da pessoa e pelo e-mail é para onde vai receber o convite para fazer a assinatura. Tá? Não precisa mais do que isso. Muito simples e muito fácil nessa parte. No próximo, eu vou colocar aqui o arquivo que vai ser assinado. Eu vou colocar o mesmo exemplo que eu usei na live anterior. E aqui eu tenho 3 assinaturas. Eu vou colocar, então, 3 etiquetas. E quem coloca e posiciona a etiqueta, isso aqui é um detalhe muito importante, é o cartório. Tá? Então, a pessoa ela não pode assinar em qualquer lugar. Ela tem que assinar
ou melhor, o objeto de assinatura dela vai ficar posicionado onde o cartório definir. Então, nesse momento que eu clico aqui em adicionar etiquetas, eu vou posicionar as etiquetas referente às assinaturas, assinatura digital, né, de cada pessoa. A pessoa não precisa saber aonde vai ficar posicionado. Isso já está pré-configurado. Então, eu escolho aqui do lado o modelo da etiqueta, vou pegar esse último modelo aqui, que é um modelo um pouquinho menor. Eu vou botar personalizado para posicionar a etiqueta aonde eu desejo e eu vou adicionar as 3 etiquetas, no caso, as 3 assinaturas que eu tenho, que eu tinha adicionado, e cada uma eu vou posicionar já aqui correspondente à linha da assinatura que veio da escritura que foi gerada no notário. Então essa escritura foi gerada no notário, e aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe. Vocês vejam que a assinatura, o PDF, ele é um PDF que eu tenho aqui os elementos gráficos do cabeçalho, eu tenho aqui também a moldura, tá? E, inclusive eu posso ter um rodapé. Então a sugestão é que vocês configurem um livro especial, que é um livro de escrituras digitais, e que o layout da folha, né, isso é permitido já no notário, configure os elementos gráficos para que ele não saia uma folha em branca, né? Que normalmente vocês imprimem isso hoje num livro físico, né, num papel timbrado do cartório. Então acaba o sistema imprimindo só o texto e não todos esses elementos gráficos que são as molduras e o cabeçalho, né, que seriam, obviamente, já estariam pré-impressos no papel, né? Então, neste caso, eu posicionei as 3 etiquetas. Eu tenho que ver aqui a Maria, eu posicionei na posição errada, né? Vou botar ali para cima. Tá? Aqui o Pedro e aqui o João. Eu vejo o nomezinho ali na etiqueta, né? Eu vejo qual é a linha de assinatura. Essa aqui é a outra sugestão que a gente dá lá no notário. Né? Vocês continuam lavrando no notário com os espaços com as linhas de assinatura. Fica bem mais fácil para vocês agora posicionarem as etiquetas e dar aquele efeito, né, de que tem uma assinatura e assinatura digital referente a cada uma das pessoas. Tá? Até porque, muitas vezes, as assinaturas elas não cabem na mesma folha do texto. Aqui eu tenho um exemplo de um texto que ocupou só meia folha, né, e assinaturas no restante. Mas pode ser que as assinaturas caem numa folha seguinte. Tá? Então, se nós não deixarmos o espaço reservado lá no notário, ao gerar o PDF que viria aqui para a assinatura certa não teria essa folha de assinaturas. Então eu tenho que deixar esse espaço já reservado no notário, para que quando gere o PDF, também gere o PDF com essas folhas e já com esse espaço reservado para assinatura. Essa é a sugestão, né, que a gente dá. A gente pode até gerar no formato 2 colunas, por exemplo. O notário permite hoje colocar a linha de assinatura em 2 colunas. Isso também vocês podem editar manualmente antes de imprimir, né, lá no notário, porque vocês vão imprimir em PDF. Então dá para editar também lá no notário o posicionamento de cada um. Só a única coisa que tem que deixar um espaço um pouquinho maior para colocar essa etiqueta. Porque essa etiqueta ela vai representar o objeto de assinatura, na assinatura digital, que depois pode ser reconhecido pelos softwares, né, de assinatura digital, como por exemplo pelo Adobe. Né? Então, uma vez que eu fiz isso, o cartório posicionou, é o seu trabalho um pouquinho mais demorado, né? O maior trabalho que o cartório tem, né? É posicionar as etiquetas. Tá? O processo está pronto, tá? Só confere aqui se é isso mesmo e inicia as assinaturas. Tá? Neste momento, as pessoas receberam um e-mail, eu vou entrar aqui no meu e-mail pessoal e eu recebi um convite para fazer a assinatura. Tá? Então, como se eu tivesse agora, ou fosse o comprador ou o vendedor, estou simulando isso. Deixa eu trocar o e-mail aqui, que não é este. É neste e-mail aqui que recebi o convite. Casualmente, eu estou usando o mesmo e-mail para 2 pessoas, né? Para o Pedro e para a Maria. Então, ó, recebi um e-mail da assinatura certa, que o Magnum convidou, tá? E esse é o e-mail que vem. Olha a novidade que nós temos aqui. Ó. Nós temos essa novidade que esse texto que eu acabei digitando propositalmente para vocês perceberem aonde aparece esse texto, né? É o texto que eu posso personalizar. Tá? Então, ó, Pedro, Maglon convidou você para assinar o processo da escritura Pedro com a Maria no portal Assinatura Certa. Aqui eu posso ter instruções adicionais. Aqui você pode colocar instruções. Clique no link abaixo. Já está escrito aqui, né? Para analisar, assinar, clique no link abaixo. Então, isso eu não preciso repetir. Mas eu posso, assim, se você tiver dúvidas, entre em contato com o cartório no telefone tal, fale com pessoa tal.
tá? Para receber instruções, pode botar em um contato de WhatsApp ou um outro, porque até o e-mail que aparece aqui é o e-mail do Assinatura Certa e não o e-mail do cartório. Tá? Então vocês podem assinar aqui e dizer, olha, esse aqui é o processo da escritura sua, em relação aqui ao cartório que está assinando, está solicitando, pode clicar no link abaixo, tá? Em relação a isso. Aqui vai aparecer o nome do cartório também, porque eu tenho o tabelionato demonstração, então eles vão receber e vão entender que isso, inclusive vocês vão falar para a parte, né? Ó, vocês vão receber um e-mail com o cabeçalho de assinatura certa. Mas podem clicar que é este mesmo. Tá? E aí, o processo agora está muito na mão aqui, no caso aqui eu sou o Pedro, né? Então eu vou agora me passar como Pedro e vou assinar aqui o documento. Eu vou abrir o documento numa outra aba, estou abrindo aqui do lado. É assim que o Pedro recebe o link e ele clica. Eu vou voltar e vou reforçar. Não precisa ter cadastro na assinatura certa. O Pedro ele é apenas um cliente do cartório, ele é uma parte da escritura, ele é o comprador ou vendedor na transmissão do bem e ele não precisa ter acesso à assinatura certa. Ele recebe esse link, clica e agora assina. É muito simples para ele assinar. O que ele pode fazer, isso é importante como chamar a atenção, o que ele pode fazer aqui é visualizar o documento, ver que está pendente, que tem aqui um íconezinho aguardando a sua assinatura, aqui na esquerda mostra todos os participantes e quem já assinou, no caso Pedro, Maria e João, tá? Ninguém assinou ainda, porque não tem um certinho aqui de assinatura. O que ele pode fazer agora nesse processo é recusar a assinatura. Ele pode fazer a leitura, ele clica aqui para visualizar o documento, faz a leitura, e, sei lá, tem alguma coisa que ele vai impugnar aqui que ele quer que seja alterado. Ele pode entrar em contato, obviamente, com o cartório e falar isso, mas ele pode dar esse sinal. Deixa eu fechar aqui, voltar na visualização do documento. Opa, cliquei no assinar. Tá? Eu posso voltar aqui para o documento e clicar nesse botãozinho vermelho aqui, ó. Recusar de assinar. Se eu clicar aqui, então todo o processo ele é recusado. Tá? Então vai estar lá uma mensagem que o Pedro recusou e o processo teria que ser refeito, ele não vai ser concluído. Tá? Então, no caso, eu vou assinar, que o Pedro vai assinar, eu vou assinar com o certificado do Pedro. No caso aqui eu já tenho os certificados instalados, tá? No caso iriam aparecer os certificados instalados na máquina. Aqui é muito fácil, porque aqui se usa uma tecnologia de assinatura na web. Essa tecnologia é desenvolvida por uma empresa que é largamente utilizada hoje pelos órgãos, inclusive nos tribunais, inclusive na Bolsa de Valores, que é a empresa chamada Lacuna, e acaba instalando um plugin no Chrome, tá, que é da Lacuna, e hoje é o melhor software que a gente tem aí para assinatura na web, tá, que é a tecnologia da própria Lacuna. Tá? Para quem não conhece, pode entrar no acesso no portal deles. Eles obviamente oferecem ferramentas de assinatura digital no caso, para assinatura certa, né? E para outros portais, como a CertSign também utiliza, que é uma das maiores certificadoras hoje no Brasil, também utiliza a tecnologia da Lacuna. Hoje a Bolsa de Valores também usa a tecnologia, vários tribunais de justiça usam tecnologia da Lacuna, e inclusive o Colégio Notarial, o Conselho Federal, também utiliza a tecnologia da Lacuna no notariado. Né? Então, voltando aqui, esse processo de assinatura, como eu falei que é muito simples, é exatamente pela tecnologia que tem por trás de tudo isso. No momento que o processo for concluído, vocês viram lá que não tinha a opção de download. Antigamente tinha uma opção de download, ele podia fazer download do documento. Agora ele só pode visualizar o documento. Tá? Então ele não consegue mais fazer o download do documento. Por quê? Porque esse download está bloqueado. Tá? Quando todas as partes assinarem, tá? Aqui tem a outra assinatura da Maria, porque eu recebi 2 e-mails, né? Um da Pedro e Maria, eu estou me passando por 2 pessoas. Eu vou assinar como Maria também, para que o processo seja concluído. Deixa eu assinar aqui como Maria agora. Ó, depois que eu assinar, não tem como. Muito fácil de assinar, porque o assinador é na web. Tá? Eu volto a reforçar, isso tem tudo a ver com a tecnologia que é utilizada pelo portal. Então, não tem mais como fazer o download aqui, como eu vinha falando. E o Pedro e a Maria aparecem aqui já como assinaturas concluídas. E agora, obviamente, ficou para o cartório assinar. Se a gente olhar aqui, o cartório
Deixa eu dar um refresh na tela. Tá? Ó, o cartório vai ver que tem 2 para 3 assinaturas, só falta a assinatura do cartório ainda. Tá? Então o cartório pode clicar aqui e assinar e acessar o link por aqui mesmo. Né? O cartório tem acesso ao download. Tá? Então deixa eu clicar aqui para editar. Aqui. E o cartório tem, como João da Silva, tá, o link está aqui. Eu vou copiar esse link e vou colar aqui no browser, assim como se fosse uma parte. Né? E aí eu vou assinar agora como cartório, que no caso do cartório o nome é João da Silva. Quando esse processo estiver todo concluído, todas as partes recebem um e-mail, eu já tinha falado isso na live anterior, que a escritura está assinada e está concluída. Isso a gente pode ver, inclusive, nos e-mails que as partes receberem. Mesmo neste e-mail que a parte vai receber, aqui ainda está o e-mail do convite, daqui a pouco vai chegar o e-mail da conclusão. Ele não vai conseguir fazer mais o download, porque o download do processo, ó, agora essa assinatura aqui está concluída, esse processo todo. Tá? Se eu clicar em cima do processo, como eu sou o dono, eu consigo chegar aqui e clicar no botãozinho para fazer e baixar o documento. Tá? Totalmente assinado. Eu vou baixar o documento para mostrar para vocês que ele está assinado. Tá? Eu vou mostrar aqui, é o livro assinado, número 2, acho que eu já tinha feito download alguma vez. Aqui está ele. Eu vou abrir ele no Adobe. E nós vamos ver as 3 etiquetinhas das 3 partes que assinaram. Está abrindo o Adobe. Ok. O Adobe, ele vai... Provavelmente aqui, como tem assinatura, ele vai começar a baixar a lista de certificados revogados. Ou às vezes dar uma mensagem, inclusive, para atualizar essa lista. Aí, se vocês já devem conhecer, né? O Adobe, ó, tem essa assinatura aqui, tem essa assinatura aqui e tem aqui embaixo outra assinatura. São objetos clicáveis. Ele só apenas está dizendo que é desconhecido porque eu não estou usando um certificado válido ICP Brasil. Tá? Eu estou usando um certificado de demonstração, tá? Que é um certificado que é apenas para fazer essa live. Tá? E, obviamente, as pessoas receberam um e-mail, olha lá, assinatura certa, foi concluído. Tá? E neste e-mail, ele pode clicar para visualizar, tá? E vai chegar no documento, mas não consegue fazer o download. Ó, todas as pessoas, Pedro, Maria e João, assinaram o documento. E eles não conseguem fazer a assinatura. Tá? Ou, desculpa, o download da assinatura. Quem vai ter que disponibilizar o arquivo assinado é o cartório. E o cartório, ele teria a opção de fazer agora o traslado digital pelo notário. E no caso do traslado, só o cartório assinar o traslado. Tá? E disponibilizar o traslado para a parte. Tá? Só que, claro, não vai disponibilizar o traslado aqui pela assinatura certa. Tá? Ele vai disponibilizar o traslado apenas por uma outra plataforma, por e-mail ou entregar de uma outra maneira, porque o objetivo da assinatura certa não é este. Né? O objetivo da assinatura certa é apenas a coleta das assinaturas e voltar o documento para o cartório. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as perguntas que estão chegando. Tá? A pergunta que é feita pelo 10º tabelionato, onde fala aí, boa tarde, Marco, como é que fica a plataforma assinatura certa em relação ao provimento número 100 do CNJ disponibilizado ontem? Bom, a assinatura certa ele está disponível, ele continua sendo à disposição, mas como o provimento é o que rege os cartórios, pelo provimento é somente assinado pela plataforma e-notariado, então não poderia usar a plataforma assinatura certa. Tá? Então, ou seja, a plataforma assinatura certa ela está disponível para qualquer usuário na internet. Tá? O que a Sky está fazendo é disponibilizando a plataforma assinatura certa de forma gratuita, subsidiando o custo da plataforma para os clientes de notário, enquanto nós tínhamos o provimento 95, que não era esse 100, né? Que permitia o uso de outras plataformas, inclusive o uso de WhatsApp e o uso de e-mail para atendimento ao público. Tá? Até então, nós não tínhamos o provimento 100. Tá? Então, o provimento 100 do CNJ foi publicado ontem, que teoricamente entra em vigor na data da sua publicação. Tem um artigo 36, sim, existe, que é vedada a ata e a prática de atos eletrônicos e assinaturas eletrônicas à distância, que não seja
pela plataforma e-notariado. Então, o provimento, obviamente, ele exige que use a plataforma e-notariado, não poderia ser usado a assinatura certa e nem outra plataforma, somente a plataforma e-notariado. Tá? É muito importante também que tem um artigo, se eu não me engano, que é o 35, que é o anterior ao 36, casualmente, tá? Que fala que a implementação da plataforma e-notariado vai ser feita no prazo de máximo de 6 meses. Tá? Então, nós temos que ver o que já tem na plataforma e o que não tem na plataforma. Porque se a gente olhar pelo provimento 100, é uma lista de funcionalidades que a plataforma vai oferecer. A assinatura é apenas uma delas, tá? Porque vai integrar um índice único de todos os atos, vai integrar também as duas centrais de pessoas do provimento 88, tá? Que é a CCN e a dos beneficiários finais, a CBF. Tá? Então são duas centrais que têm que ser regidas pelo próprio colégio notarial e vão ser mantidas pelo colégio notarial, segundo o provimento 88, que é o provimento da COAF. Né? E esse provimento da COAF colocava, né, duas novas centrais de pessoas, né, que é a CCN e a CBF. E essas duas centrais também então estão nesse provimento 100, né, que a plataforma e-notariado vai manter. Tá? E além de tudo isso, ainda tem a matrícula eletrônica. Tá? Então todas as escrituras pelo provimento 100 vão ter uma matrícula eletrônica. E essa matrícula eletrônica é um número sequencial, que todos os atos vão ter que estar numerados, e nós vamos ter um site do próprio portal e-notariado para validar a autenticidade dos atos por esse número da matrícula. Então isso também está dito lá no provimento 100. Então é um leque, né, de recursos o provimento 100. Estamos com problemas de reproduzir o vídeo. Vocês estão ainda me assistindo ou caiu a conexão? Eu não sei se estão ainda me assistindo, mas eu aqui apareceu uma mensagem que eu estaria fora do ar. Deixa eu verificar aqui a minha internet para ver se eu continuo no ar. A princípio, a minha internet está funcionando, mas o Facebook deu uma mensagem que eu estaria fora do ar. Estão me ouvindo? Vocês me respondem lá no Face. Não caiu. A Aline está respondendo que não caiu. Tá, ok. Não caiu, então. Estou assistindo. O que eu estava falando é que o provimento 100, ele é um provimento que, então, tem um leque de funcionalidades na plataforma. Tá? E o artigo 35 acaba afirmando que nós vamos ter, no máximo, 6 meses para implementar todas essas funcionalidades. Até porque a matrícula eletrônica, ela exige que tenha implementações dos dois lados, né? Todos os sistemas que informatizam os cartórios vão precisar adotar esse modelo de matrícula eletrônica e os atos vão ter que ser submetidos ao e-notariado para fazer a conferência da autenticidade pela matrícula. Assim como a SENSEC, o próprio provimento e-notariado fala da SENSEC de 15 em 15 dias, né? E estipula também que a CCN e a CBF também vão ser nesse período de quinzenal, de 15 em 15 dias. Que são coisas novas, né? A CBF e a CCN também não existem ainda. Tá? Então nós temos que ver, o que eu quero dizer com tudo isso, nós temos que ver o que nós temos disponível na plataforma e-notariado de imediato e o que não está disponível e que vai levar um certo tempo. Tá? Isso não está claro ainda. Tá? Em contato extraoficial, que não é um contato oficial, que foi feito hoje de manhã junto com o Colégio Notarial aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Esse contato, apenas a informação que nós recebemos que o Colégio Notarial Conselho Federal vai fazer uma reunião por videoconferência com os estados, né, com os colégios estaduais, na semana que vem. E aí vão ter mais esclarecimento sobre tudo isso. Tá? Então, obviamente, o Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, nós também temos que ter orientação deles. Tá? Mas, enfim, a plataforma e a Sky, a plataforma Assinatura Certa, que está disponível para os clientes da Sky e está disponível para qualquer outro usuário, tá, que queira ter o uso da plataforma para assinatura de documentos. Ela está disponível na internet para qualquer um utilizar. Tá? Mas a Sky está subsidiando, eu já disse isso, né? A Sky está subsidiando isso para os clientes de Notar AD, tá? Ou seja, está colocando de forma gratuita. Exatamente porque até então nós não tínhamos nenhuma plataforma disponível para uso. Tá? Mas no momento que nós temos um provimento que define, no artigo 36,
e só pode ser usado pelo e-notariado, vocês vão ter que seguir o provimento. Tá? Simplesmente assim. Tá? O provimento é claro e não deixa dúvida sobre isso. Tá? Então a plataforma Assinatura Certa ou qualquer outra plataforma, porque plataformas de assinatura de documentos na internet, a Assinatura Certa não é o único, né? Plataformas de assinatura de documentos na internet tem mais de centenas aí de plataformas que eu poderia utilizar. Tá? Todas elas, obviamente, com custo, né? Nenhuma dessa forma gratuita que nem a Assinatura Certa para cliente. Todos estão dizendo que estão ok. E o Edemar, por último aqui, respondeu há 1 minuto. Por enquanto usamos a assinatura certa, então. Sim, pode continuar usando a assinatura certa até que nós tivemos um esclarecimento aí do e-notariado. Tá? Como eu falei, o artigo 35 fala em 6 meses naquilo que dependa de questões técnicas. Eu acho que é assim que fala lá no artigo 35 do provimento 100. Tá? E esses 6 meses nós temos que saber o que já tem e o que não tem. Né? Nós não sabemos hoje o que tem e o que não tem. O próprio Colégio Notarial, o Conselho Federal, vai ter que fazer um pronunciamento aí, vai esclarecer isso aos estados, e depois o Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, e obviamente eu estou falando aqui para Santa Catarina também, então o Colégio Notarial é de Santa Catarina, vai falar aos seus associados como seguir. Mas neste caso, como é um provimento nacional, CNJ, tá, ele inclusive revoga todos os anteriores e qualquer outro provimento estadual. Isso está bem claro também nesse provimento 100. Então, qualquer outro provimento que fala desse assunto está revogado, tá? E qualquer outro provimento estadual ou regra estadual também estaria revogado, substituindo por esse provimento 100. Então, não tem muito o que dizer, né? Deve ser usado aí a plataforma do e-notariado. Em breve nós vamos ter que começar a integrar e usar a plataforma do e-notariado. Tá? Eu, como live, nós estamos aqui já há quase 35 minutos, 40 minutos. 40 minutos falando, eu como live concluí aqui e falei das novidades. Tá? Eu não quero fazer uma live muito extensa. Eu já aproveitei a live até a final aqui, já tirei algumas dúvidas sobre o provimento 100. Tá? O 10º tabelionato está agradecendo, sim, muito obrigado pelo esclarecimento. Ok. Agradeço também o muito obrigado. E eu fico aqui à disposição do restante do pessoal aí que está assistindo e podem fazer as perguntas pelo próprio Facebook. Vou colocar aqui. No slide da live. Mais perguntas, pessoal? Se não tiver mais perguntas, eu encerro aqui. Eu estou só aguardando um pouco porque nós temos um pequeno delay entre a minha pergunta e vocês escreverem no Facebook, né? Ivaldir Trentin está perguntando como é que as lives anteriores, como podemos assistir. Eu peço para o pessoal da produção responder. Nós temos isso disponibilizado de alguma maneira no próprio Facebook, no canal do YouTube. Então, o pessoal aí da própria nossa equipe, né, de marketing e de eventos vai responder essa pergunta onde ela está disponível. O Edemar fala que o provimento 100 não está bem claro sobre a circunscrição no artigo 19 e seus parágrafos. Sim, realmente, isso aqui é uma pergunta ou uma afirmação, tá? Uma afirmação. Bom, esses detalhes sobre mais jurídicos, né, nós não vamos discutir aqui, inclusive não é da nossa propriedade. Vocês têm muito mais propriedade para a discussão dessas questões jurídicas, né? E isso deve ser respondido pelo próprio colegiado, e hoje, como o provimento é do CNJ, mas define que o e-notariado é regido pelo próprio colégio notarial. Então, o CNJ responde, ou o Colégio Notarial responde né, essas questões.
Ivaldir Trentin viu uma pergunta sobre a live anterior. Acho que era essa a pergunta, não sei se tem outra pergunta. Sobre a live anterior, eu peço para a equipe da produção responder. Ele acabou de responder aqui. Boa tarde, pode assistir nosso canal no YouTube na playlist. Ele colocou já o link aqui abaixo, mas está no canal do YouTube, tem uma playlist sobre todas as lives. Eu acabo ficando... Eu tenho que olhar para o outro monitor aqui, né, pessoal? Eu acabo ficando de lado para vocês e não falo de frente com vocês, né? Para que eu responda as perguntas. Pelo visto, acho que não tem mais perguntas. Eu não sei, eu perdi aqui a conexão com o Facebook, eu estou só com as perguntas, eu não sei quem está assistindo e quem não está assistindo nesse momento. Porque está dando um erro na produção do vídeo, como eu falei antes. Então tá, pessoal, nós somos 45 minutos, acho que não há mais perguntas. E se ainda houverem perguntas, vocês podem mandar para nós no e-mail da sky@skyinformatica.com.br, ou próprio perguntar aqui no próprio Facebook que a gente entra em contato com vocês, né? Porque vai ficar disponível aqui na própria Facebook essa live. Ok? Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado e aguardamos até a próxima.